Fala aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar neste vídeo especificamente sobre os crimes contra a administração pública, mais um direto ao ponto. Para você concurseiro, para você servidor público, né, os cuidados que você tem para não incorrer no tipo de crime e para você que quer entrar no serviço público, ficar ciente, né? Questões importantes pode sair lá no seu concurso, carreiras policiais, carreiras de tribunais, enfim. Importante o conteúdo, tá bom? Crimes contra a administração pública é o que nós vamos abordar agora. Vamos lá? Vamos falar sobre os tipos de crimes contra a administração pública. Bom, eles estão previstos no título 11 da parte especial do Código Penal, artigo 312 a 359-T. Eles protegem o regular funcionamento da administração pública, a moralidade, a legalidade, a probidade, a eficiência e o patrimônio público. Esses crimes podem ser praticados por funcionários públicos, são os crimes próprios, né? Por particulares, crimes comuns ou por ambos, conforme o tipo penal. Conceito de funcionário público, para a gente entender melhor, né? Para fins penais, artigo 327 do Código Penal, considera-se funcionário público quem ainda que transitoriamente ou sem remuneração exerça cargo público, emprego público ou função pública. Também se equipara, em determinadas hipóteses previstas em lei, pessoas que trabalhem em entidades da administração indireta e em empresas prestadoras de serviços contratadas para executar atividades típicas da administração pública. Primeiro, crimes praticados por funcionário público. Peculato, artigo 302, conceito do peculato. Funcionário público apropria-se ou desvia bem ou dinheiro que possui em razão do cargo. Exemplo, um tesoureiro da prefeitura transfere dinheiro público para sua conta particular. Nesse caso, ele incorre a uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, além de multa. Espécie peculato, apropriação, peculato desvio, peculato furto, está lá no parágrafo 1º, e ainda peculato culposo, os parágrafos 2 e 3. 2. Concussão, artigo 316. Conceito: funcionário público exige para si ou para outrem vantagem devida em razão do cargo. É um exemplo: um fiscal exige dinheiro para não aplicar uma multa. Ele está incorrendo ali no crime de concussão. Exemplo, no caso que ele vai tá ali durante uma abordagem, ele vai exigir uma determinada quantia para que não seja aplicada a multa. Pena: reclusão de 2 a 12 anos, além da multa. Palavra-chave aí é exigir. No caso, ele exige, né, vamos dizer, a propina. 3. Corrupção passiva. Artigo 317. Conceito: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida. Exemplo: servidor pede dinheiro para acelerar um processo administrativo. Nesse caso aí, a pena é de 2 a 12 anos e além da multa. Palavra-chave: solicitar, receber, aceitar promessa aí. Dica importante para você. Então, quando falar solicitar, verbo, né? Receber, aceitar, enquadra aí nesse contexto aí da corrupção passiva. Diferença entre concussão e corrupção passiva. Na concussão, exige vantagem, né? Na corrupção passiva, solicita ou recebe a vantagem. No caso, a pessoa pediu ou recebeu. No caso, na concessão, ele exige. É tipo forçar, né? Na concessão, a imposição. A pessoa tipo coloca ali, tem que ser. Artigo 316. Na corrupção passiva, a solicitação ou aceitação. Tipo, ele pode pedir ou simplesmente ele aceita. Alguém ofereceu e ele aceitou. Artigo 317. Prevaricação, artigo 319. Aí tem muita gente na prevaricação. Meu Deus. O que é a prevaricação? Conceito: é retardar, deixar de praticar ou praticar ato de ofício contra um dispositivo legal para satisfazer interesse
ou sentimento pessoal. Muitas das vezes a pessoa simplesmente não quer indispor. Aí vira, né, a prevaricação, porque ele vai deixar de comunicar um fato criminoso à autoridade, né? Muitas das vezes ele pode. Nós estamos num Brasil onde tem muita perseguição política, né? Lamentavelmente, principalmente nesses interiores onde dos confins aí, prefeituras, câmaras, tem uma perseguição tremenda. Aí, muitas das vezes, a pessoa que fez a denúncia complica mais para ele, né? Porque ele teria que, às vezes, ter uma dificuldade tremenda de provar isso, às vezes. E aí, muitas das vezes, ele prevarica ao invés de criar uma disposição, né? Um exemplo, o servidor deixa de aplicar uma multa para favorecer um amigo. Nesse caso aqui já é um jeitinho, né? Nesse caso aqui, ou ele deixou de também comunicar um crime que teve ciência, mas de repente ficou difícil ele provar, ou mesmo para não se indispor, tá? Mas nesse caso aqui é um exemplo, né? O servidor deixou de aplicar uma multa a alguém, sabendo que aquilo de fato era algo que deveria ser feito. Ele deixou de fazer, ele prevaricou, né? Ele, nesse caso, uma pena de 3 meses a 1 ano, além da multa. 5. Condescendência criminosa, artigo 320. O superior deixa de responsabilizar subordinado que praticou infração ou deixou de comunicar o fato à autoridade competente por indulgência. No caso aqui é a condescendência criminosa. A advocacia administrativa, prevista no artigo 321, fala que patrocinar interesse privado perante a administração pública utilizando-se da condição de servidor. Então você dá o seu jeitinho ali, facilita, né, a vida de alguém por você ser autoridade, ser um servidor, ter um cargo ali. Violência arbitrária. Foi revogado pela Lei 13.869 de 2019, Lei de Abuso de Autoridade. Atualmente, condutas dessa natureza podem configurar crimes previstos nessa legislação específica. Abandono de função, artigo 323. Servidor abandona o cargo fora das hipóteses legais. 9. Exercício funcional ilegal antecipado ou prolongado. Artigo 324. Servidor exerce função antes da posse ou continua exercendo após saber que deveria cessá-lo. Ou seja, falou para você ali que você ia ter uma função e você está lá. Você, por exemplo, é um falso policial, um falso médico, é um falso diretor. Você está tipo trabalhando como chefe ali de uma determinada, se você não é, você não tem uma determinação legal. Ou de repente você foi, aí terminou e você continua se achando como se fosse, tá? 10. Violação de sigilo funcional, artigo 325. O servidor revela informações sigilosas obtidas em razão do cargo, ou seja, tem uma informação ali que não poderia sair da repartição, mas aí você sai ali comentando, fala o que aconteceu, como é que é a situação, sem autorização. Você está violando um sigilo funcional, tá? 11. Violação de sigilo de proposta de concorrência, artigo 326. Divulgação indevida de proposta antes da abertura oficial, nas hipóteses ainda previstas pelo Código Penal. Crimes praticados por particular contra a administração pública. Primeiro, usurpação da função pública, artigo 328. Pessoa exerce função pública sem autorização legal. 2. Resistência, artigo 329. Oposição mediante violência ou ameaça ao cumprir um ato legal praticado por um funcionário competente. Então, você deixar de acatar uma determinação ali, né? A resistência, você está cometendo um crime. Desobediência, artigo 330, descumprir ordem legal de um funcionário público. Desacato, artigo 331, ofender funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Você chegar e desacatar, né, arbitrariamente um funcionário. 3. Tráfico de influência, artigo 332. Solicitar ou obter vantagem alegando influência sobre um agente público, né? 6. Corrupção ativa, artigo 333. Conceito, oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público. Exemplo, motorista oferece dinheiro ao policial para evitar uma autuação. Pena, reclusão de 2 a 12 anos, além de multa.
Diferença entre corrupção ativa e passiva. Na corrupção ativa, o particular oferece uma vantagem, está previsto no artigo 333. Já na corrupção passiva, o servidor é que solicita a vantagem, né? Artigo 317. Por exemplo, na corrupção passiva, o servidor ele solicita, por exemplo, um dinheiro para deixar de aplicar uma multa, por exemplo, corrupção passiva. A pessoa oferece o dinheiro para não receber a multa, corrupção ativa, tá bom? 7. Contrabando, artigo 334-A, importar ou exportar mercadoria proibida. Um exemplo, uma importação de produto cuja entrada esteja proibida aqui no Brasil. Então, você está fazendo um contrabando, né? Por exemplo, o pessoal está fazendo muito aí do contrabando da canetinha do emagrecimento. Tá uma febre agora, né? O pessoal está indo lá no Paraguai buscar aí e está trazendo sem, muitas das vezes sem validação pela Anvisa, enfim. Não é não é, vamos dizer, um produto autorizado, né? Autorizado para fazer a importação. Aí, caso é um contrabando. Descaminho, artigo 334. Vamos entender aqui, ó. Iludir total ou parcialmente o pagamento de tributo. Iludir total ou parcialmente o pagamento de tributo incidente sobre importação ou exportação. Exemplo, você traz uma mercadoria do exterior sem recolher os tributos devidos. Ou seja, você vai trazer, por exemplo, uma caixa de smartphone. Aí você traz esse trem, para entrar no Brasil, eles têm que pagar um imposto de importação. Só que você camufla ali, paga um pouquinho ou não paga, né? Paga, tem 100, você paga de 30, tem 100, você paga de 50, ou não paga, né? Ou coloca ali escondido. Isso é o descaminho. Diferença entre contrabando e descaminho. Vamos lá, o contrabando, a mercadoria é proibida, né? Crime contra o controle estatal, ou seja, não tem uma autorização, uma regulamentação que permite o uso daquele produto ou material aqui. Já o descaminho, a mercadoria ela é autorizada, tá tudo certinho, porém você não paga o tributo para entrar, tá? Você deixa de pagar ou paga só parte dele, tá? Esse é o descaminho. Crimes contra a administração pública da justiça. Alguns exemplos. Denunciação caluniosa, artigo 339. Comunicação falsa de crime ou contravenção, artigo 340. Autoacusação falsa, artigo 341. Falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342. Favorecimento pessoal, artigo 348. Favorecimento real, artigo 349. Exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345. Crimes contra as finanças públicas. Entre eles constam contratação de operação de crédito sem autorização legal, artigo 359-A. Inscrição de despesa não empenhada, artigo 359-B. Assunção de obrigação no último ano do mandato sem observância da lei, artigo 359-C. Ordenação de despesa não autorizada, artigo 359-D. E ainda prestação de garantia graciosa, artigo 359. Pontos frequentes são cobrados acerca dos crimes contra a administração pública em concurso público, tá? Vamos lá. Peculato, o agente tem a posse ou disponibilidade do bem em razão do cargo e dele se apropria ou a desvia. Esse é o peculato. A concussão, o servidor exige vantagem devida. Corrupção passiva, o servidor solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem devida. Olha só a diferença da concessão. Na concessão exige, tá? Na corrupção passiva ele recebe, pede ou recebe, né? Ou aceita a vantagem. Na corrupção ativa, alguém oferece, o particular oferece ou promete vantagem devida ao agente público. Na prevaricação, exige a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Você deixa de comunicar um fato que você tem ciência ali, tá?
Contrabando envolve mercadoria proibida, né? Você está trazendo uma mercadoria para o Brasil que não é autorizada. O descaminho é uma mercadoria permitida, porém você não paga o tributo dela. O conceito de funcionário público, para fins penais, é mais amplo do que o conceito do direito administrativo, alcançando quem exerce função pública, ainda que temporariamente e mesmo sem remuneração. Aí, crimes contra a administração pública que a gente falou aqui neste vídeo direto ao ponto. Se você não é inscrito, inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos mais no próximo vídeo. Até lá.